Queridos amigos, a revista Veja desta semana traz uma matéria com o título O Preço dos Likes. Likes, uma expressão, uma palavra inglesa, literalmente significa gostos, né? Mas likes são aquelas curtidas, né, que todo mundo corre atrás, né? Posta alguma coisa e fica esperando que todo mundo curta, né? Então, o preço dos likes, que aponta que a mais nova sensação da Netflix, no Brasil e no exterior, é o documentário O Dilema das Redes. Isso está em todas as mídias aí, jornal, revista, televisão. Eu ainda confesso que ainda não tenho Netflix, ainda não assisti, mas estou curioso para assistir esse documentário. E essa reportagem da Veja, que fala sobre esse documentário, ela é extensa, ela tem 8 páginas, o que demonstra a importância do assunto. Trarei para a nossa reflexão alguns pequenos trechos. A reportagem inicia falando de Tristan Harris. Nós já falamos dessa pessoa há algumas semanas, justamente numa reportagem também da Veja de 2016, com essa pessoa, esse Harris. Ele tem 36 anos hoje e ele já trabalhou no Google e na Apple. E estudou ética aplicada à ciência da computação. E que por volta da primeira década deste milênio, ele compartilhava o idealismo de mudar o mundo por meio da internet. Diz ele, sonhávamos em usar a tecnologia para o bem, preocupados em gerar um impacto social positivo. Então vamos gravar bem isso, né? O idealismo de mudar o bem, de fazer transformações, né? Para transformações positivas para a sociedade. Diz a matéria, hoje sobrou só uma lembrança idílica disso. A enorme decepção dele com os rumos do setor digital funciona como um alerta com implicações para toda a humanidade. As mesmas redes sociais que trouxeram possibilidades revolucionárias agora se revelam uma ameaça em várias frentes, da sanidade mental dos jovens à democracia dos países. Olha que coisa, né? A reportagem aponta que a forma das empresas gigantes da tecnologia ganhar dinheiro é mudar o que você faz, o que você pensa e quem você é. Olha que complexo e profundo isso. E um guru dessa tecnologia diz que as consequências desse modelo de negócio são avassaladoras para a vida humana. Há fatores que, isso diz a reportagem, há fatores que assemelham o vício em redes sociais à dependência em drogas. Só que o vício nas redes tem uma agravante em relação aos outros, a sua ação silenciosa. O documentário alerta para o aumento da taxa de suicídios entre meninas americanas, quando as redes se tornaram amplamente disponíveis por meio de smartphones. Entre 2011 e 2018, o número de suicídios cresceu 150% entre garotas de 10 a 14 anos. No plano coletivo, o impacto das redes não é menos preocupante. A democracia é, obviamente, a vítima em potencial da história. As fake news destroem reputações, influenciam de forma suja os processos eleitorais
e circulam em uma velocidade 6 vezes maior do que as notícias verdadeiras. O mundo ainda busca medidas capazes de corrigir os rumos da Babel digital, antes que seja tarde. O diretor do documentário aponta que muitos pensam no dia em que a inteligência artificial dominará os humanos. Essa é uma grande preocupação, né? Mas ele diz, esse dia já chegou, são justamente as redes sociais. Olha que coisa. Em entrevista à Veja, inserida na reportagem, o Tristan Harris recomenda, se você puder sair das redes, saia. E vamos lembrar aqui que são pessoas, quem estão fazendo esses alertas, são pessoas que estiveram no meio, trabalharam no meio, conhecem, né, esse meio profundamente. Então, como eu disse, a gente estava trazendo essa matéria porque realmente ela é importante, é interessante. Obviamente, a reportagem critica o uso inadequado da tecnologia digital. Esse é um ponto sem qualquer dúvida, né? Agora, a tecnologia digital, se utilizada de maneira sensata, responsável, ela pode ser uma grande aliada. Isso nós sabemos no nosso dia a dia, né? Principalmente quem... Vou repetir uma expressão que eu usei a semana passada. Quem é da minha geração sabe o que significa a nossa atual tecnologia, os avanços e as facilidades que elas permitiram, né? Quem usou máquina de escrever, máquina de datilografia lá atrás, se você fizesse um errinho no impresso, tinha que jogar fora e começar tudo de novo, hoje sabe a facilidade que é usar um computador, né? E todos nós também conhecemos o buscador Google, né? Muitos até o chamam de Santo Google, né? Que ele conhece e resolve tudo. Sem dúvida, ele é eficiente e ajuda bastante nas pesquisas. Acaba sendo até uma espécie de orientador, vamos dizer assim, né? Num sentido até simbólico, ele não deixa de ser um orientador, porque se você está com uma dúvida, você coloca lá a expressão, ou o termo, a palavra, e ele já te traz de imediato uma enxurrada de informações. Agora vamos fazer, pensando no Google, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensemos naquela tela inicial do Google, onde tem o nome, né, Google, e aquele campo para digitarmos o que queremos pesquisar. Mas vamos substituir a palavra nessa tela, vamos substituir a palavra Google por Jesus, num exercício aqui de imaginação. E consideremos que, em toda busca que fizermos com esse novo orientador, Jesus, encontraremos resposta precisa e adequada para nossas vidas. Assim como lá no Google, nós encontramos um sem número, uma infinidade de orientações para N coisas da vida, em Jesus também nós teremos resposta, principalmente para as coisas importantes para o espírito, que é imortal, né? Que será então para toda a existência. Já imaginaram se recorrêssemos a Jesus tanto quanto consultamos o Google? A vida seria muito melhor, com toda certeza. Se nós unirmos a tecnologia, o avanço tecnológico, com os ensinamentos de Jesus, daí nós teremos realmente uma parceria fantástica, né? Porque ao invés de causar tantos males à humanidade, como o Harris pretendia, né? Usar a tecnologia
para mudar o mundo, fazendo grandes transformações, mas para o bem, né? E não isso que nós estamos vendo aí, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Daí porque vamos buscar um gancho aí na busca, né, no buscador Google. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. O que procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. São 3 imperativos, né, nessa fala de Jesus: pedir, buscar e bater. Essa máxima tem 2 significados, conforme está nesse capítulo, então, 25º do Evangelho segundo o Espiritismo. Do ponto de vista terreno, essa máxima, essa trilogia, significa: trabalha e produzirás, e ganharás para o próprio sustento, né? Ela nos mostra que justamente nós precisamos ter iniciativa, precisamos fazer, porque conforme diziam, né, os antigos, nada cai do céu, nós precisamos buscar, nós precisamos ir atrás, né? E também o próprio Jesus nos disse que Deus dá a cada um segundo as suas obras, né? Então, mesmo no sentido terreno, no sentido material, nós precisamos trabalhar, produzir para nos sustentarmos. Do ponto de vista moral, Kardec nos diz que essa passagem de Jesus significa que seremos atendidos quando, com sinceridade, com fé e humildade, pedirmos luz, força, assistência dos bons espíritos e bons conselhos, boas inspirações, né? Então, é justamente nesse sentido que nós devemos entender esses 3 imperativos que Jesus nos fala, né? E nós também precisamos considerar 3 coisas a respeito de pedirmos, de buscarmos. Primeiro, avaliar se nós temos o merecimento, né? Porque não basta pedir, né? Primeiro, nós já sabemos que não é só uma questão de pedir e já receber, né? Então, primeiro nós temos que ver se temos merecimento daquilo que pretendemos. Segundo, se o que queremos realmente é útil, né? Porque às vezes a gente corre atrás de bobagens, de ilusões, né? Aquilo não tem utilidade nenhuma às vezes. E terceiro, se é o momento, se é oportuno, porque às vezes a gente pode até ter o merecimento, aquilo ter utilidade, mas aquilo tem um momento para ocorrer na nossa vida, né? Então precisamos levar tudo isso em consideração. E às vezes a gente brinca, né, dizendo assim, ó, precisamos ver bem o que vamos pedir, porque Deus pode acabar atendendo, né? Então precisamos tomar cuidado, porque às vezes vamos pedir coisas que depois nós vamos ver que na realidade era prejudicial ao invés de ser realmente positivo para a gente, né? Logicamente que essas recomendações de Jesus, nós não vamos querer buscar, pedir unicamente coisas materiais e principalmente coisas do tipo assim, ó, quero ganhar na loteria, né? Nós já sabemos que não é esse o sentido da lição de Jesus. No livro Pão Nosso, na lição 109, Emmanuel nos diz o seguinte:
a respeito desses três imperativos, né? Pedir, buscar e bater. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina bondade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Uma bela lição, hein? A respeito, então, da trilogia. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Kardec nos diz que justamente essa expressão é o princípio de duas leis morais. Lei do trabalho, porque justamente o trabalho coloca em ação as forças da inteligência humana, né? Então, através do trabalho, nós desenvolvemos nossa inteligência. E mais adiante, depois, nós desenvolvemos as virtudes. E lembrar também que trabalho é uma lei natural, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 674 a 685. Trabalho é uma lei natural e não um castigo, como muitas pessoas às vezes encaram, né? O trabalho como castigo. E lembrando também que lá no Livro dos Espíritos tem a definição do que é trabalho, né? Toda atividade útil é trabalho. O homem tem o desejo incessante do melhor, que o faz procurar os meios de melhorar sua posição, de onde surgem as descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento da ciência. E justamente isso diferencia o homem do animal, né? Porque a gente sabe, na natureza, basta observar, o animal sempre faz as mesmas coisas, né? O animal de hoje, o animal de 50 anos atrás, o animal de 100 anos atrás, aquele pássaro que faz o seu ninho de uma determinada maneira, isso vem de gerações em gerações, né, daquele pássaro fazendo a mesma coisa. O homem já não. O homem é diferente, né? Ele realmente busca sempre melhorar as condições através do uso da inteligência, né? E também o ajuda-te e o céu te ajudará nos leva à lei de progresso, né? Que está no Livro dos Espíritos, nas questões 776 a 802. Na caminhada evolutiva, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Então, após o alimento material,
é preciso o alimento espiritual. Só que cada coisa dentro da sua época, como dissemos pouco atrás. Tá? E justamente nessa caminhada, o homem vai desenvolvendo aquilo que Kardec chama de maturidade do senso moral. Tá? Conforme vai passando pelas diversas reencarnações, desenvolvendo sua inteligência, tá? Ele vai desenvolvendo justamente o seu senso moral que o leva às virtudes, a cultivar as virtudes. E aí, Kardec diz assim, nesse processo, o homem passa da selvageria à civilização. E o ideal é que ele consiga o equilíbrio entre a inteligência e a moral. Por quê? Que são os dois fatores que compõem o espírito. Por quê? Emmanuel nos diz que justamente esses dois fatores que compõem o espírito, né, o intelecto e a moral, são como as duas asas do pássaro. Se uma das asas estiver comprometida, estiver com algum ferimento, o voo do pássaro estará em desequilíbrio também, né? O que não é bom. O ideal para o homem, né, para a humanidade, é que realmente caminhem juntos os dois fatores, intelecto e moralidade. Mas nós sabemos que no atual estágio da humanidade que se encontra aqui na Terra, esses dois fatores não estão nivelados. Né? A parte do intelecto avançou, enquanto a moralidade está aquém. É justamente a situação que comentamos na abertura desse estudo de hoje, né? A questão do uso inadequado do desenvolvimento digital. Né? Poderia ser utilizado apenas para o bem e a gente vê que acaba sendo utilizado para o mal. Né? Deus não isenta o homem do trabalho e das pesquisas, pois senão não teria mérito nenhum. Né? Se Deus permitisse que a espiritualidade trouxesse tudo mastigadinho, tudo pronto para o homem, ele não teria mérito nenhum. E Kardec diz assim, aquele preguiçoso poderia ter uma série de recompensas sem fazer esforço nenhum, se a espiritualidade lhe trouxesse a coisa já mastigada, já pronta, né? Aquele outro que não tem inteligência nenhuma também seria beneficiado e não teria mérito nenhum. Né? Mas Deus, embora então Deus não isente o homem do trabalho, né, e das pesquisas, por outro lado, ele proporciona a assistência dos bons espíritos, justamente que vão inspirar as criaturas, notadamente aquelas, né, que se esforçam mais, que procuram realizar mais, elas serão inspiradas, e aquelas que vieram, né, justamente com aquelas tarefas, com a missão de realmente descobrir alguma coisa, criar alguma coisa que faça com que a humanidade dê um passo adiante. Né? E Kardec lembra justamente a respeito da inspiração dos bons espíritos, ele faz uma lembrança da história contida no livro de Tobias, que é do Antigo Testamento. É muito interessante esse livro de Tobias. Eu até sugiro a leitura, quem não tenha lido, porque tem uma questão interessante nesse livro de Tobias. Além da questão da inspiração, é um típico caso, né, relatado nas escrituras, vamos dizer assim, da ocorrência, do aparecimento de um agênere, que é o que Kardec estuda e nos traz a informação no livro dos médiuns, sobre os agêneres, que é uma variedade de aparição tangível. E justamente nesse livro de Tobias, no finalzinho, é que
Tobias recebe a informação que a criatura que o acompanhou durante toda uma longa viagem que ele precisou fazer e o trouxe são e salvo de volta à casa dos pais, foi justamente o anjo Rafael. É muito bonita esse livro, o conteúdo desse livro de Tobias. Não acumuleis tesouros na terra, mas sim no céu. Essa recomendação de Jesus, logicamente, não é a negação do trabalho e do progresso, né? Não acumuleis tesouro na terra. À primeira vista, alguém poderia ser levado a achar, bom, então não preciso trabalhar, não preciso ter rendimento, não preciso ser previdente e fazer algum acúmulo de riqueza para meu provimento de futuro, né? Não é isso, não é a negação do trabalho e muito menos do progresso. Até porque o próprio Jesus nos disse assim, o Pai ainda trabalha e eu também, né? Então, em várias passagens, ele enaltece o trabalho, né? Deus deu ao homem a inteligência para ele se prover do que necessita, né? Ganhar com o seu esforço, como já comentamos. Mas ele adverte para a prática da lei do amor ao próximo e da caridade, que são justamente os tesouros do céu, né? Ou seja, nós não vamos dar maior valor às coisas materiais, porque sabemos que são passageiras, ficarão aqui, mas devemos dar o valor adequado para as coisas do espírito, que nos acompanharão em toda a nossa existência, né? E essa expressão ainda, Kardec diz que essa expressão de Jesus também é a negação do egoísmo. É um convite à empatia, ou seja, para que nós busquemos nos colocar no lugar do outro, porque quando nós fazemos isso, quando nós aquilatamos o que o outro possa estar sentindo e como eu me sentiria naquela posição, naquela situação, nós vamos dar mais valor ao nosso semelhante e vamos procurar ajudar o próximo, né? Então, por isso, é a negação do egoísmo. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É uma questão de escolha, né? Se o meu tesouro é constituído só das coisas materiais, das coisas terrenas, o meu coração estará aqui. E como as coisas terrenas são passageiras, são volúveis, eu vou estar, ou serei um sério candidato a estar sofrendo durante toda a minha existência aqui, né? Ainda na interpretação dessa recomendação de Jesus, Kardec aborda uma questão interessante, a questão de como alimentar toda a população terrena, que cresce ininterruptamente, sabemos disso, né? E essa é uma grande preocupação dos homens, né? A população vai aumentando, será que a Terra sempre terá condições de alimentar toda a sua população? E Kardec diz assim, a Terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, porque o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Ou seja, por esse mecanismo, haverá equilíbrio, que é o que falta justamente hoje, porque nós sabemos, né, que determinadas nações, ou determinados povos, determinadas localidades, determinadas empresas, às vezes têm recursos que não sabe nem aonde vai guardar tanto,
ao passo que muitas localidades, muitas criaturas não têm o mínimo para a sua sobrevivência, né? Realmente, por não se observar as recomendações de justiça e caridade, né? As leis de justiça, caridade e amor ao próximo. E isso também nos faz, essa lembrança de Kardec no capítulo, nos faz lembrar também que há muitos casais que dizem não querer ter filhos porque está difícil para criar, alegam que há escassez de recursos e não querem trazer ao mundo uma criatura que vá sofrer justamente pela falta de recursos. Mas daí nós temos que pensar que desafios sempre houve em todas as épocas da humanidade e sempre haverá enquanto estamos nessa fase aqui de planeta de expiação e prova, né? Então, os desafios, esses desafios da vida serão vencidos se nos guiarmos pela fé e nos pautarmos justamente conforme as orientações do Mestre Jesus. Nós não precisamos ter receio dessa espécie, né? Nós precisamos apenas ter fé, bom senso, sim, e trabalhar, né? No livro Pão Nosso ainda, na lição 156, Emmanuel nos diz assim: quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Então, não precisamos, como eu disse, ter receios infundados, mas precisamos fazer a nossa parte, né? Para que realmente consigamos distinguir o tesouro correto a ser juntado, a ser adquirido. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Jesus fez essa recomendação aos seus discípulos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a boa nova, saírem anunciando a boa nova. Logicamente que essa recomendação estava de acordo com os costumes daquela época, né? Kardec diz que hoje essa recomendação teria que ser adaptada, né? Mas Jesus estava ensinando a confiar em Deus, que conhece justamente as nossas dificuldades. É uma questão de fé, né? E é também a aplicação da lei de justiça, porque ele termina justamente dizendo assim, né, na fala de Jesus, ele diz, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Isso é uma questão de justiça, né? Lei de justiça. Aquele que trabalha merece ser remunerado, né? Isso num sentido amplo, né? Não só estritamente no sentido material. E Jesus continua: em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés.
Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 71, ele comenta a respeito dessa passagem que, de início, os discípulos materializaram o preceito. Então, eles levaram, ou interpretaram literalmente, né? E quando acontecia isso de não quererem recebê-los ou ouvir as suas palavras, eles sacudiam as sandálias, realmente. Mas não é isso o sentido da recomendação de Jesus. Emmanuel nos diz que sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Então, é nesse sentido que é o sacudir o pó dos pés, né? De a gente não deixar nenhum detrito nas bases da nossa vida, no nosso íntimo, no nosso coração, né? Porque, como nós vamos ver agora na parte final, se a pessoa não quer nos ouvir, não quer conhecer aquelas verdades, aqueles valores do espírito, é um problema dele, nós temos que respeitar, né? E Kardec, nesse capítulo, ele justamente nos diz que o Espiritismo, hoje, o Espiritismo ensina aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Devemos respeitar os outros, respeitar as suas crenças, na mesma medida em que nós também queremos ser respeitados, né? Nós temos que respeitar para sermos respeitados. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis maldição sobre aqueles que não pensam como vós, porque tudo isso seria uma perda de tempo, se nós fôssemos ou desejássemos forçar as pessoas a seguirem o mesmo caminho nosso, né? Espíritas convictos, se alguém desejar conhecer, estamos à disposição para levar a mensagem, mas não podemos obrigar as pessoas a isso. Acolhei aqueles que vêm a vós, e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo, porque outrora o céu se tomava pela violência, mas hoje é pela brandura. Então, nada mais de violência, nós devemos convencer pela argumentação e, acima de tudo, pela nossa conduta, pelo nosso exemplo, porque uma boa ação vale muito mais que 1000 palavras, que 1000 argumentos, né? E do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 109, Emmanuel nos diz assim: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas.
A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Desejo que todos consigam realmente desejar o bem e encontrá-lo, para que caminhe firme rumo ao reino de Deus. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Donizete. Esse documentário que o Arquimedes falou no começo, ele foi trabalhado no seminário de saúde mental também, na semana passada, do dia 21 ao 25. Como eu disse, eu estou curioso para assisti-lo, embora já li bastante reportagens a respeito dele, mas o que o Cristiano está falando, né, que é justamente o que essa reportagem na Veja fala, né, a questão da sanidade mental dos jovens. Eu assisti um pedaço da série, aliás, do documentário, e enquanto você falava, eu me recordei lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre as paixões. Né? As paixões fazem parte da natureza humana, impulsionam a humanidade, os sonhos dos homens, a realização, o trabalho, a ciência, as artes, né? Mas que é preciso nós dominarmos a paixão. A paixão é como um cavalo. Se a gente não cuidar do cavalo, ele vai desembestar e vai nos derrubar. A mesma coisa, eu acho que nós temos à nossa frente, a tecnologia, a internet, os computadores, mesmo as redes, estão envolvidas nas paixões. Então, se nós não tomarmos cuidado, a paixão nos domina. Mas tudo isso eu acho que é um momento, vai haver uma adaptação, o tempo, as coisas irão se acomodar, e no futuro serão muito úteis à humanidade. Como em tudo, né? É questão de aprendizado. Nessa mesma revista tem uma outra seção que é depoimento de uma pessoa, né? Toda a revista traz essa seção com depoimento de uma pessoa. Essa semana também tem o depoimento justamente nessa área, né? De um jovem que relata, de testemunha, que ele gosta de jogar, né? E querendo ultrapassar o limite dele, ele ficou, não lembro se é 14 ou 19 horas jogando direto, ele convulsionou. Foi convulsão. Eu vi a reportagem também. É um MC, é um cantor, né? Isso, exatamente. Mas se nós formos pensar, o fanatismo está em todos os setores da vida. Sim. Você falou de jogo, quer dizer, tem as pessoas que jogam fanaticamente tômbola, né, carteado, a bebida alcoólica, a comida. Então, o problema está em nós que ainda não sabemos utilizar bem os recursos que Deus oferece ao nosso crescimento espiritual. Mesmo os workaholic, né, que fala, né, aqueles que são viciados em trabalho, né? O problema está em nós que abusamos, né? Sim, exato. Mas eu acho importante, assim, a gente destacar esses pontos que ainda estamos precisando dar uma ajustada, né? Porque sem dúvida. Enquanto o mal não nos sufoca, a gente vai convivendo com ele e não dá muita importância, né?
É como problema de saúde. Às vezes você tem uma dorzinha aqui do lado, mas está tocando, dói um pouco hoje, dói um pouco amanhã. Mas o dia que aquela dor pegar para valer, você vai no médico. É isso mesmo. Alguém mais? Eu tenho uma experiência para falar que como as coisas podem ser vistas de muitos lados, como o Donizete acabou de falar. Antigamente, coisa de, sei lá, uns 15 anos, a internet era muito cara. Ele se cobrava por minuto, e depois das 11 horas era de graça. Então, o Leandro, meu filho, ele entrava às 11 horas para jogar, esse mesmo problema. Aí eu acordava, tipo, 00:30, assim, chegava lá, ele estava jogando, mandava ele para a cama, algumas vezes eu tirei da tomada o computador, era uma briga. Aí, quando ele acabou a faculdade, uma professora, ele fez um trabalho de conclusão de curso muito bom, indicou ele para fazer um teste na LG, em São Paulo. Aí ele foi e passou. Aí tinha entrevista, só que a entrevista era em inglês. Falei, como que está seu inglês? Ih, pai, está enferrujado, ele tinha feito CCB, mas faz tempo. Mas ele foi e passou por duas razões. Primeiro, que quem entrevistou ele foi um coreano, o inglês não era tão bom, ele falava devagar. E segundo, que esse negócio do joguinho obrigou ele a procurar muitas palavras no inglês. Então, onde estava um mal, virou um bem. Tudo é assim na vida, né? Por isso que a gente não pode, a gente tem que ficar, não pode se desesperar com nada, que toda coisa aparentemente mal também tem um lado bom. Obrigado.